Ô Edu, como é que você enxerga esse negócio que o Fabrício falou da história da cobrança, de aguentar porrada, enfim, nesse momento, mesmo que seja leve no começo de temporada? Como interpretar esse próximo passo do lado atleticano, que estava numa crise e consegue vencer um clássico? Entendo o que eu quero dizer com crise, né? Para mim não estava, mas para muita gente estava. E no lado do Cruzeiro, que para mim também não está agora, mas para muita gente pode vir a estar porque perdeu um clássico, que tem 3 derrotas no começo de ano. Como você encara esses próximos passos? Como devem ser interpretados esses jogos de começo de ano e a partir daí as possíveis reações ao Superclássico, Edu? Eu acho que no caso do Cruzeiro a cobrança é muito mais no Tite, por conta dele ter assumido um time que estava bem. E o que o Tite tem que fazer, o Cirilo, o mínimo que ele tem que entregar é um Cruzeiro jogando do jeito que estava com o Jardim. É isso que o torcedor vai cobrar. E nesse momento não está. O Cruzeiro nesse momento está jogando abaixo, mas eu acho que está jogando abaixo igual a maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro, que estão em início de ano, estão em pré-temporada. Ontem foi o segundo jogo do time principal do Cruzeiro. Se você pegar atleta por atleta, William, Fabrício Bruno, Kaique, Romero, Lucas Silva, Wanderson, esses 6 que iniciaram a partida entraram em campo pela segunda vez na temporada. Segunda vez. Os outros entraram durante o jogo contra o Democrata. Matheus, Caio Jorge, Christian, o Jonathan Jesus jogou todas. Cara, e os caras estavam jogando o segundo jogo. Pra mim é uma... Eu já falei isso aqui, eu não tô falando só porque o Cruzeiro perdeu, eu falei isso em relação ao Atlético. É uma covardia com os grandes clubes esse calendário nessa temporada em janeiro. Atlético e Cruzeiro fizeram um 5º jogo em 25 dias. E o 5º jogo foi um clássico. Eles vão terminar janeiro, dia 31, tendo feito 7 jogos. É muita coisa dentro de uma pré-temporada, que a partir de agora ela é deixada de lado, porque começa o Campeonato Brasileiro. E aí você pega o Cruzeiro, o segundo jogo da maioria absoluta dos atletas, num clássico, na casa do adversário, uma mobilização enorme. O Marcos citou, o Fabrício, o Atlético entrou muito mobilizado, eu acredito que o Cruzeiro também. Mas em determinado momento, muita coisa pesou. Primeiro, o Cruzeiro faz 1-0. Acho que pode ter havido sim um relaxamento. Opa, fizemos 1-0 de novo, os caras não vão aguentar. Porque nos últimos jogos foi assim. O Atlético sofreu gols e teve muita dificuldade, principalmente os da Copa do Brasil. Dessa vez não. A partir do momento que o Cruzeiro faz 1-0 ontem, o Atlético cresce no jogo. O Atlético termina o primeiro tempo melhor que o Cruzeiro. E o segundo tempo o Atlético é melhor durante todo o segundo tempo. Então, se dividir em 4 partes o jogo, o Atlético foi melhor em 3. Por isso venceu. E poderia ter vencido com sobras, se não fosse a grande atuação do Cássio. Mas o Cruzeiro poderia ter empatado o jogo também, naquele lance do Arroio, daquele gol incrível perdido. Então, acho que tem muito de pré-temporada, de jogador com pouco tempo de bola, mal fisicamente. O Romero e o Lucas Silva pregaram no segundo tempo. O Lucas Silva foi substituído porque ele não estava aguentando mais. Durante o jogo a gente falava, né? Ele fez uma falta que ele segura o Igor Gomes, que era para amarelo. Na hora que ele faz a falta, o Tite chama o Gerson. O Tite falou, esse cara não pode ficar mais em campo porque o adversário tá passando dele como quer. Aí o Tite tira o Lucas, põe o Gerson, traz o Christian pro meio de campo. Foi uma alteração física. Você pode ter certeza que a saída do Lucas Silva foi física, porque ele não fez um primeiro tempo ruim, pelo contrário, ele e o Romero fizeram um bom primeiro tempo. Agora, jogar toda a responsabilidade pro Tite, eu não vou fazer. Aquele tipo de inversão de jogo do Fabrício Bruno em que ele erra e que o Franco faz uma ótima leitura, ele cansou de fazer no Cruzeiro do Leonardo Jardim. Cansou de fazer. Mas ele era o segundo jogo da temporada. O William ter sofrido na lateral direita, ele sofreu muito com o Leonardo Jardim também. O William foi muito criticado em 2025, mesmo nos melhores momentos do Cruzeiro. Então, cara, não é algo porque o Tite é o técnico. São alguns pontos que o Cruzeiro já vinha sofrendo com eles e outros pontos que para mim são absolutamente normais no início de temporada.